Senhor nosso Deus e Pai, somos gratos a Ti, porque o Senhor é bom e a Tua graça tem nos alcançado. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui para louvar o Teu nome. Mas nós queremos ouvir um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Então, Pai, eu te apresento a Tua filha, Senhor, a Tua serva, Senhor, a pastora Rosa. Que ela possa ser usada com intrepidez e ousadia do Teu Santo Espírito, Senhor. Que o Senhor possa falar conosco através da boca dela, Senhor. Que possamos nós deixarmos nossos corações abertos, Senhor. E que o Teu Santo Espírito possa falar conosco. Nós oramos dessa maneira no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, igreja. Pode sentar, queridos, em nome de Jesus. Abram a palavra no livro de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Amém. Palavra conhecida. Mas foi essa palavra que Deus ordenou. Amém. E nós vamos, em nome de Jesus, desfrutar um pouco dela. João, capítulo 4, a mulher de Samaria. Aleluia. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentou-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Até aqui, igreja. Queridos, essa história é uma história que muitos já conhecem, mas a cada versículo que a gente lê, o Senhor, ele tem um ensinamento profundo para as nossas vidas. Aleluia. Nós sabemos, amados, que Samaria era uma cidade, uma terra que tinham, vamos dizer, inimigos dos judeus, porque os judeus não consideravam eles como amigos. Os judeus não conversavam com os samaritanos. E quando é escrito, esse evangelho, se você ver aqui no capítulo 4, é escrito assim precisamente: e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Samaria era considerada uma cidade maldita pelos judeus. Então tinham atalhos para não passar por Samaria. E aqui já é explicado, logo no começo dessa linda história verdadeira, que Jesus tinha uma missão, e ele tinha que salvar a mulher de Samaria. Diz que Jesus, cansado, ele sentou-se no poço de Jacó, que era a herdade do seu filho José. José tinha herdado aquele poço, porque poço naquele tempo era algo muito precioso, era o melhor presente que alguém poderia ter. Numa cidade, cheia de desertos, como posso dizer, um clima tão difícil, ter água era tudo. Então José herdou aquele poço de Jacó. E ali Jesus, cansado, em volta daquele poço que tinha tantas histórias da palavra de Deus, diz que Jesus ali, ele se encontrou com aquela mulher na hora sexta. E hora sexta, amados, era a hora do meio-dia, a hora do sol quente, a hora que ninguém queria buscar água. E aquela mulher tinha muitos motivos para não buscar água com as outras mulheres
Aquela mulher tinha motivos de sobra para buscar água na hora em que ninguém queria ir. Porque era a hora mais quente do sol a pino mesmo. E ali Jesus, né, que tinha deixado de passar pelos atalhos para passar por Samaria, bem na hora que ela buscava água, Jesus olhou para aquela mulher e falou para ela: dá-me de beber. E aquela mulher, ela ficou completamente extasiada, né? Falou: como que um judeu, diz aqui no verso 9, a mulher samaritana diz: como o Senhor, sendo um judeu, pede de beber a mim, que eu sou uma mulher samaritana? Ela ficou assim, perplexa, porque os samaritanos não conversavam com os judeus, né? E principalmente sendo mulher, dentro da cultura judaica, né? Ela já é um pouco mais avançada, mas há culturas dos povos muçulmanos que uma mulher não pode sair sozinha na rua. E um homem não pode falar com uma mulher casada na rua, né? Há toda uma doutrina dentro desse relacionamento, né? Mulher com homens estranhos que não são da família. Tanto é que a mulher daquele tempo, né? E muitas cidades até o dia de hoje, a mulher usa burca, porque ela não pode mostrar nem o pescoço. Quanto mais falar com um homem que não é da sua família no meio da rua. Não é permitido. E naquele tempo também não era diferente, né? E ela fala: como que o Senhor, sendo judeu, fala com uma mulher, e além de tudo, samaritana? A gente entende, queridos, que Jesus, ele tinha um ministério diferente. Jesus não era uma pessoa comum. Jesus, ele quebrava paradigmas, ele quebrava tradições, ele quebrava preconceitos. Jesus não gosta de preconceito. Aleluia. Né? Infelizmente, né, a religiosidade, ela faz com que as pessoas fiquem muito preconceituosas, se sentindo melhores, se sentindo mais santas, e acabam julgando as pessoas, né? E Jesus, ele era completamente diferente. E Jesus, ele fala para aquela mulher: se você conhecesse o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Essa água viva, queridos, é mananciais de água, é onde brota água. Aleluia. Sabe, onde nasce, onde tem nascentes. Então aquela mulher, ela tinha tanta vergonha de sair na rua, ela era tão rejeitada na sua cidade, ela era imoral na sua cidade, que diz que quando o Senhor falou: se você soubesse quem fala contigo, eu sei onde está a fonte de águas. Ela não se interessou por Jesus como Filho de Deus, ela nem sabia quem era Jesus. Ela se interessou pelas águas vivas, pela fonte. Fonte, tem uma fonte que nunca mais eu vou ter que vir ao sol pino, buscar água, me escondendo de uma cidade que me critica, que me despreza, que me discrimina, está me discriminando. E aí Jesus, né, sabendo do seu interesse pela fonte, olha como Jesus é sábio. Aleluia. Diz aqui, respondeu ela: Senhor, tu não tens com que tirar nem a água, o poço é fundo. Onde, pois, tens a fonte? Ou seja, a água viva. Se o Senhor não tem nem com que buscar a água lá no fundo do poço, está pedindo para mim, né? E aí Jesus responde com muita sabedoria, né? Aí ela pergunta ainda: és tu porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Aí Jesus afirmou: quem beber desta água nunca mais tornará a ter sede, né? Quer dizer, aquela água que do poço você bebia e tinha sede,
Mas a água da fonte, que ele era a fonte, quem bebesse daquela água nunca mais ia ter sede, porque saberia que Jesus é a fonte eterna da unção, da presença, da bondade. E aí, queridos, afirmando Jesus, quem beber desta água vai ter sede. Mas aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E disse a mulher: Senhor, dá-me depressa desta água, aleluia, para que eu nunca mais tenha sede, nem precise vir buscar aqui. Ela ainda interessada na fonte. Ela não estava entendendo ainda nada. E Jesus levando aquela mulher com muita sabedoria. E aí ele se apresenta, Olha como que ele fala para ela. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem para cá. Aí Jesus foi na ferida. Jesus conhecia quem era aquela mulher. No profundo. Aleluia. Senão ele teria perguntado qualquer outra coisa. Por que ele falou: vai e chama teu marido? Olha a resposta dela, que todos já sabem. Não tenho marido. Aí disse Jesus, replicando: bem dissestes que você não tem marido. Porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Isto você falou com verdade. Ela foi sincera. 5 maridos. E nenhum tinha se casado com ela. Só tinha usado a vida dela. Ela estava no 6º em adultério. No 6º, queridos. E ainda não era o marido dela. Então aquela mulher ali, Jesus, ele foi justamente no maior problema da sua vida. Esse era o motivo que ela tinha vergonha de buscar água. Então Jesus, com certeza, ele passou por Samaria para salvar a vida de uma ovelha. Aleluia. A vida de uma mulher discriminada. E ali, aquela mulher continuando a conversa, ela disse assim: agora eu vejo que tu és profeta. Aí ela começou a olhar Jesus não só como um homem, mas como um profeta. Porque ele foi no foco, ele foi no alvo. Jesus quer trabalhar na intimidade na nossa vida. Aleluia. Jesus, ele quer falar no alvo. Jesus, ele quer falar no profundo. E aí aquela mulher, sabendo que ele já era um profeta, não era uma pessoa qualquer, ela fez uma pergunta que ela tinha no coração, uma dúvida há muito tempo. Porque foi a primeira pergunta que ela fez depois que ela descobriu que Jesus sabia da sua vida. Ela perguntou assim: nossos pais adoram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar em que deves adorar. Aí disse-lhe Jesus, respondendo àquela mulher, disse: é desta maneira, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai? Isso é profético, igreja. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação, ela vem dos judeus. A maioria das religiões da terra veio da onde? Do judaísmo. Quem é nosso pai Abraão? É o patriarca da fé. Não só dos judeus, mas dos cristãos também. Dali veio tudo. Estão estudando, fazendo uma pesquisa que eles querem também provar, até que os muçulmanos também vieram dali, de Abraão, porque Ismael, que era o filho da escrava, quem era o pai dele? Abraão. Então, até os muçulmanos também vieram dessa raiz de Abraão, igreja. Então,
O interessante é que quando ela faz essa pergunta, Jesus joga uma profecia que vai se cumprir. Mulher, haverá dias que nem nesse monte aqui que é santo para vocês, nem em Jerusalém, que é o lugar que os judeus adoram, até o dia de hoje, igreja. Quantos séculos passaram até hoje? Eles adoram onde? Jerusalém. Aí o Senhor falou, vai ter dias que nem no monte, que vocês acreditam que é santo, e nem em Jerusalém, vai se adorar o Pai. Por que Jesus disse isso? Alguma coisa vai acontecer na terra. Alguma coisa vai acontecer no mundo. E aí Jesus fala uma palavra profunda no verso 23, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Adorar o Pai em espírito. Adorar o Pai em primeiro lugar. Adorar o Pai em verdade. A nossa vida tem que ser uma verdade em todos os ângulos, igreja. Deus, Ele quer converter-nos de tal maneira que nós sejamos um na nossa casa, a mesma pessoa no nosso trabalho, a mesma pessoa que está dentro da casa de Deus. Aleluia. É isso que Deus quer. O Senhor procura estes que não mudam, que sempre serão as mesmas pessoas, gratas a Deus, santificadas por Deus. Deus, Ele quer limpar as nossas vestiduras espirituais a tal ponto que quando a gente passar, as pessoas vão dizer, ali vai um homem santo, uma mulher santa de Deus. Ali serve a Deus de verdade. Eles estão servindo a Deus, não é o homem, não. Eles estão servindo a Deus no espírito deles. E aí, queridos, Jesus explica desta forma também. Ele fala no verso 25, leia aí comigo. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Né? Porque Jesus falou coisas profundas. Falou, olha, vai ter hora que não vai ser nem em Jerusalém, nem no Monte de Jacó. Vai ter hora, né, que os verdadeiros vão se levantar na terra. E aí, né, Jesus, aí ela falou assim, disse-lhe Jesus, né, quando ela falou, eu sei que o Messias vai vir. Então, quer dizer, até os samaritanos acreditavam que o Messias viria para a terra. E disse-lhe Jesus, eu sou o Messias, eu que falo contigo. Aleluia. Então, para aquela mulher imoral, discriminada pela sociedade, ele se apresentou como Messias. Primeiro ela falou, ele é um profeta, tenho certeza. Porque ninguém sabe da minha vida, ele não me conhece. Nunca vi esse homem aqui em Samaria. E depois ela entende que Jesus, além de profeta, ele é o Messias, o Filho de Deus. E sabe o que acontece? Ela acredita nele. Aleluia. Ela recebe Jesus, ela tem fé. Ela não saiu com vergonha daquela conversa. Ela saiu animada. E diz que ela chamou toda a cidade. Diz que Jesus fez um reboliço tão grande no coração daquela mulher. Tão grande a conversão dela foi, que ela se tornou, vamos colocar como uma evangelista de Jesus em toda a cidade. Porque Jesus não a discriminou. E aí, queridos, diz que, aleluia, aquela mulher, né? Aleluia, verso 28, quando a mulher deixou o seu cântaro, né, do qual ela buscava água, ela foi para toda a cidade e disse àqueles homens, vinde comigo, e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele.
Ela saiu evangelizando. Vem que tem um que tem uma palavra de Deus para o seu Aleluia, coração. Deus. Né? Coisas, amado, ela fez coisas que muitos não querem fazer no dia de hoje. Olha só o exemplo desta mulher. Ela não tinha moral, vocês estão entendendo, igreja? Ela era uma mulher que ninguém queria nem falar com ela. Era até perigoso falar com aquela mulher na rua. Ela não tinha moral, ela não tinha credibilidade. Mas ela saiu, ela foi instrumento de Deus. E ali todos vieram ter com Jesus. E ali, amados, eles se converteram. Eu posso ouvir um amém? Amém. Começando por aquela mulher ali, eles se converteram. Louvado seja Deus. Deus quer que verdadeiramente a gente venha se converter. Jesus, ele quer buscar uma igreja santificada. Aleluia. E nós temos que vigiar, igreja, porque os olhos de grandes testemunhas estão em cima de nós. Não pense você que as pessoas olham para vocês como uma pessoa normal, porque elas não olham. Elas olham para vocês como testemunhas de Jesus Cristo. Elas buscam em vocês aquilo que elas gostariam de ser. Eu posso ouvir um amém? Vocês onde estiverem, vocês são exemplo de Jesus. Aleluia. E por isso que nós temos que ficar vigilantes. Eu me lembro, amados, que teve um tempo, acho que foi bem na pandemia, eu acordei, a Radassa estava dormindo. Quando um bebê dorme, ninguém quer acordar, sim ou não? A menina não dormia nunca, a menina era elétrica. Na hora que ela dormia, a gente ficava assim, ó, pelo amor de Deus, não fala. Ela dormiu, não acorda. Eu não sei se alguém já passou por isso. Porque ela era difícil de dormir. Ela era uma criança tão cheia de energia que se ela dormisse 10 minutos, a pilha dela já estava recarregada. Então, eu recebi uma mensagem e ali eu vi, né, sabe essas mensagens engraçadas de dar risada? Quem já recebeu essas mensagens? Às vezes eu repasso. E aí, eu recebi, eu não coloquei o áudio, igreja, porque eu não queria acordar a Radassa. Então eu vi uma cena engraçada, achei muito engraçado aquilo, porque naquele tempo, quando alguém falava, eu estou gripado, todo mundo corria, né? E era mais ou menos sobre isso, né? Alguém pegava na mão, espirrava, e aí depois todo mundo limpava a mão, lavava. Eu achei engraçado aquilo, né? E eu repassei, coloquei no meu status. Mas eu não ouvi o áudio, para não acordar minha filha. Aí passou, né, uns minutos lá, vamos colocar meia hora e pouco. Me liga uma irmã da igreja e fala assim, por favor, pastora, tira aquele vídeo do seu status. Eu falei, qual? Aquele lá, tal, né, que tá engraçado. Mas por que eu vou tirar aquele vídeo? Porque na hora do susto, pastora, aquele homem falou um palavrão. Eu não ouvi o áudio, eu só vi as cenas, eu não estou entendendo. Aí eu corri, saí do quarto, correndo, era bem cedo. Aí eu fui para um outro cômodo, liguei o áudio correndo, aí o rapaz falava um palavrão. E aí? Quem ouve aquilo vai pensar o quê? A pastora está desviada. Pronto. Chegou a pandemia, até o pastor da igreja desviou. Está entendendo? Porque nós somos o quê? O Senhor fala, em verdade vos digo, que chegará o dia, a hora vem, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aí eu pedi desculpas, fiquei envergonhada. Falei, desculpa, eu não dou nem para explicar direito. Falei, já tirei agora. Está entendendo? Nós somos o quê? A imagem de Jesus. Ah, mas o senhor não quer essa responsabilidade. Não adianta mais fugir. As pessoas olham você como a imagem de Cristo, igreja. Por isso eu não posso mais andar com pessoas que acabam envergonhando o Evangelho. Por isso eu não posso mais entrar em lugares
que uma pessoa cheia do Espírito Santo não vai. Está entendendo? Eu não posso fazer acepção de pessoas. Jesus fez? Não. Mas eu tenho que tomar cuidado com o quê? Com a imagem que eu passo como filho de Deus. A igreja está entendendo? Não é indireta, não é para te envergonhar de maneira nenhuma, mas é o poder da comunicação que muitas vezes nós temos por causa de um dom que Deus entregou para nós. Nós temos esse poder dessa comunicação para ganhar almas. E quando nós fazemos alguma coisa impensada, alguma coisa por emoção, está entendendo? A gente acaba, muitas vezes, sem perceber, escandalizando o nome de Deus. Jesus, sabendo que aquela mulher estava escandalizando o nome de Deus, Ele não a tratou como o mundo tratou. Ele a tratou com amor. Ele a tratou com respeito. Imagina aquela mulher ali no poço, entregando a água para o Filho de Deus. Ela falou, como é que Deus permitiu que o Messias falasse comigo? Ele veio me salvar. A igreja está entendendo? A gratidão daquela mulher. E por amor a Deus nós temos que ter gratidão. Sabermos aonde a gente pisa, como a gente pisa, o que a gente fala, como a gente fala. Amém, igreja? Porque nós somos os verdadeiros adoradores do Senhor. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração. Jesus amado, Pai glorioso, Tua palavra foi pregada no dia de hoje, Pai. Ó Deus amado, em que nós, Pai, podemos ser seus verdadeiros adoradores, Pai, onde nós pisarmos as plantas dos nossos pés. Meu Deus, nos ensina a caminhar em caminhos retos, Pai. Nos ensina, Senhor, a termos cuidado, Pai. Ó Deus amado, porque somos testemunhas do nome de Jesus. E grandes testemunhas, Pai, têm olhado para a nossa vida, Pai. E nós não podemos, de maneira nenhuma, Senhor, Pai, ficarmos distraídos, Pai. E misturarmos o santo com o profano, Deus. Jesus, nos ajude. Nos dê discernimento. Nos dê sabedoria, Pai. Nos ajuda na nossa caminhada, Pai. E que o Senhor venha encontrar em nós, Pai, verdadeiros adoradores, Pai. Que possamos te adorar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, porque Jesus, Tu és a fonte das águas vivas. Jesus, a mulher samaritana encontrou a fonte das águas vivas, Pai. Não era como ela queria, não era como ela esperava. Era muito melhor, Senhor. Deus amado, que nós possamos dar valor a Ti, Jesus. Muitos têm desprezado a fonte das águas vivas. Muitos olham para o homem, Pai, não vê que é o Teu Espírito que está falando na nossa boca, Pai. Senhor, nos ajuda, Deus, nos ajuda a sermos melhores, Pai. Toca a nossa vida. Que nós possamos lhe dar a verdadeira adoração em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém. Pode desligar, pode encerrar, em nome do Senhor Jesus Cristo. E ainda em oração,